Mas eu vou abrir a rodada aqui, se sobrar tempo, Bora eu lá. volto. Piotr. Tá, doutor Deltan, mesmo nas circunstâncias em que nós estamos hoje, porque vamos lá, eu entendo o caso do juiz do Paraná, o que chama de novo a atenção para os abusos e tudo mais. E você cita perfeitamente, mas eu estou num outro momento. Agora eu tenho essas revelações da Folha de São Paulo. Parece que bateu no teto, inclusive daqueles que se fizeram de cegos a todas essas ilegalidades. Se de fato isso chegar nas primeiras instâncias, não haverá ali um movimento de falar, bom, chega, se tem que começar daqui, porque nós estamos num limite que não tínhamos, por exemplo, embora isso já estivesse acontecendo. Eu tenho dito aqui que a Folha não está trazendo novidades, ela está trazendo provas, evidências de coisas que todo mundo já estava vendo. Teve o grupo que quis enxergar e teve o grupo que quis se fazer de cego. Por conveniência, enfim, é problema. Mas você não acredita que lá, se isso acontecer, vai haver um movimento de baixo para cima para depurar a justiça? Porque de cima para baixo, a justiça hoje está achincalhada. Está achincalhada, sim. A primeira instância ainda é majoritariamente técnica e correta. Agora, Piotr, olha o contexto. Quem vai ter coragem de enfrentar os abusos do ministro Alexandre de Moraes quando o juiz que condena a União a indenizar a pessoa que é vítima dos abusos dele, ele passa a responder por processos perante o Conselho Nacional de Justiça de modo injusto. Lembrem que isso de condenar a União a indenizar erros judiciais é algo comum. Acontece quando alguém fica preso indevidamente, acontece da mesma forma quando alguém tem as suas redes sociais bloqueadas indevidamente. E ainda assim, esse juiz, tendo agido de modo correto, tem uma violação da sua independência judicial e o risco dele ser punido perante o CNJ. Mas vamos um pouquinho mais além. Olha o que está acontecendo com Marcelo Bretas, afastado há mais de ano. Por quê? Ninguém sabe, não tem nada de errado. Olha o que aconteceu com Eduardo Elrage, procurador-coordenador da Força Tarefa do Rio de Janeiro. Quem mexe com poderosos, ele foi condenado à demissão, convertido em suspensão. Quem mexe com poderosos do Brasil se ferra. Olha o que aconteceu com os juízes recentemente da Lava Jato de Curitiba e os desembargadores afastados sem uma justificativa plausível. O que nós vemos é uma mensagem muito clara do sistema de poder no Brasil. Quem ousar enfrentar os grandes poderosos, os donos do poder no Brasil, vai pagar com a sua vida, com o seu patrimônio, com o seu cargo, com o seu salário, com tudo. Com tudo. É isso que a gente vê. Então a gente vive um ambiente de supressão. Mais uma pergunta, quantos procuradores e juízes deram entrevista nos 10 anos da Lava Jato, fora eu que saí do Ministério Público? Sabem quantos? Zero, nenhum, tá todo mundo com medo. Eu conversei com uma juíza, colega minha do Judiciário Estadual do Paraná, e eu perguntei para ela o que se estava comentando, qual era o clima em relação ao que estava acontecendo dentro do Judiciário. Ela é bem articulada, conversa com muita gente, é uma pessoa expansiva. Ela disse, Deltan, ninguém fala nada, está todo mundo com medo. Esse é o ambiente que a gente vive hoje no Judiciário. Vamos lembrar também que um auditor da Receita Federal, que decidiu investigar corretamente mais de 100 grandes autoridades do país, envolvendo inclusive duas famílias de ministros do STF, começou a investigação e o que aconteceu com ele? Numa canetada do inquérito dos fake news, ele foi afastado do cargo, ele e um outro auditor, e ficou meses afastado do cargo, mesmo provando que a atuação dele era regular e correta. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem mais nenhum limite. Se for para alguém colocar limite dele, tem que ser alguém que tenha igual poder, igual força. É eventualmente um Senado Federal. É eventualmente o Procurador-Geral da República, que já mostrou que não vai fazer, porque chegou ao cargo indicado pelo próprio Moraes e escolhido por Lula. Mas o Senado Federal é nosso último bastião, é nossa última resistência. E se os senadores se mantiverem silentes, o que a gente tem que fazer é trocar quem está no Senado em 2026. Silvio. Deputado, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito se falou aqui sobre o inquérito do fim do mundo, das fake news, o 4781, inquérito de 2.000 dias... que, aliás, ele é ilegal no seu nascedouro. O próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse isso, narrou como foi aberto esse inquérito à época pelo Dias Toffoli, que não sorteou quem conduziria o inquérito, entregou o inquérito a Alexandre de Moraes. O próprio ministro Marco Aurélio disse isso numa entrevista, aliás, em mais de uma. Mas o que tem chamado também a atenção é o uso do Tribunal Superior Eleitoral para produzir provas, para produzir elementos que abasteceram esse inquérito no Supremo Tribunal Federal. E aí você tem uma completa confusão de dois tribunais independentes. E o ministro Alexandre de Moraes disse, eu não precisava me auto-oficiar. Ou seja, a ilegalidade aqui, ela passa inclusive pela estrutura do judiciário, numa mistura que, se não for corrigida, alertada
e imediatamente apontada como ilegalidade, não como erro, ilegalidade, eu temo pelo futuro, porque queremos novas eleições a cada 2 anos no Brasil, mas não queremos uma Gestapo funcionando a cada 2 anos no Brasil. É isso mesmo, Silvio, que a gente tem autoridades que se colocam acima da lei. E quando você não tem império de lei, você não tem segurança jurídica, você não tem previsibilidade nem para pessoas confiarem e investirem no país. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes querendo justificar que ele dava essas ordens de início de investigação para o TSE, dizendo que ele exercia o poder de polícia, o TSE exercia o poder de polícia, a gente tem que separar o que é certo e o que é errado. A questão não é ele exercer o poder de polícia. O TSE tem a competência para exercer o poder de polícia e ele, como presidente do TSE, ele podia ordenar o começo de investigações. O problema não é esse. O problema é quando ele, com outro chapéu, o chapéu de julgador, não mais de autoridade administrativa do TSE, mas agora o chapéu de julgador no STF, quando ele pega e ele, a partir do Supremo Tribunal Federal, manda começar as investigações. E quando ele manda começar investigações, ele está aí sim violando o artigo 3º do Código de Processo Penal, que fala que o juiz não pode começar investigações, ele não pode produzir provas para começar investigações. Então ele está violando regras de imparcialidade, regras que tornam ele suspeito, que tornam ele impedido para atuar no caso. E aí, para esconder essa suspeição, para ele garantir que não só ele começou a investigação, mas ele vai julgar o caso, eles escondiam essa suspeição fraudando os relatórios. E quando eles fraudam os relatórios para esconder o Alexandre de Moraes, aí tem indícios de falsidade documental. Mas mais, existem indícios de que eles escolhiam os alvos. Aí você fornece indícios de outro crime de prevaricação. E quando eles escondem isso nos relatórios, e ele ainda assim vai e atua, ele está atuando de forma suspeita ou impedida, o que caracteriza um crime de responsabilidade do artigo 39 da lei de impeachment, que é quando o ministro atua, mesmo sendo suspeito ou impedido. Agora, gente, para além desses indícios de suspeição consistentes na abertura do inquérito, veio uma chuva de outros casos de suspeição, uma chuva. Imagine se o Moro e o Deltan, na Lava Jato, tivessem a seguinte conversa. Vamos esclarecer, não aconteceu essa conversa, mas imagine. Hipotética. Hipotético, só para teste. Imagine se Moro virasse e dissesse, eu quero pegar o Lula. Esse Lula é um bandido. Aí Deltan virasse e dissesse, não encontrei aqui nenhuma irregularidade. Simplesmente ele fez o trabalho dele. E aí o Moro olhasse e falasse, use a sua criatividade. Use a sua criatividade. E se esse diálogo viesse à tona, o que tinha acontecido comigo? O que tinha acontecido com o Moro? O que tinha acontecido com qualquer pessoa que atua na justiça? Nós seríamos enforcados em praça pública, teríamos perdido o cargo, teria uma revolução. Esses falsos garantistas que falsamente estão defendendo o direito de defesa, mas são grandes hipócritas, lambedores de botas de poderosos, eles estariam gritando com todas as vozes à sua garganta, de modo estridente. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes fez exatamente isso, eles silenciam. A gente viu nessas mensagens que vieram à tona dizendo ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um bandido. A gente viu outros investigados sendo chamados de idiota. A gente viu outros ainda em relação a outros se dizer, olha, vamos mandar uns jagunços para pegar. É claro que isso aí era um desabafo, mas isso mostra o estado de animosidade, a quebra de dever de imparcialidade, que não existia uma independência em relação aos casos dos próprios braços do ministro Alexandre de Moraes estavam julgando esses casos. E aí, em relação à Revista Oeste, quando o chefe do setor de combate à desinformação diz que não achei nada, eles estão só fazendo o seu trabalho, matérias jornalísticas, aí exerça a sua criatividade, ou seja, se você não achar, invente, porque eles são nossos alvos. Existe uma escolha pré-definida. Lembre o que aconteceu também nessas mensagens em relação a um grande grupo de bolsonaristas, que a ordem foi, procure alguma coisa nas redes sociais dessas pessoas para nós multarmos, eram todos do bolsonarismo. Quando existe uma escolha de alvos, uma perseguição, isso quebra completamente a ideia do direito penal democrático, do processo penal democrático, o que mostra que ele, quando defende a democracia, defende da boca para fora e não defende a verdadeira democracia. E aí, depois de escolher os alvos, eles vão atrás de provas e de coisas que possam usar para ferrar essas pessoas, para punir, para afastar. E quando você faz isso de modo direcionado por razões políticas, com critérios políticos, é um caso evidente de perseguição política. É o maior escândalo do judiciário brasileiro de toda a história. Deltan, vamos para o telão, direto da Flórida, Rodrigo Constantino. Boa noite, Deltan, bem-vindo. Eu quero exatamente seguir dessa linha. Eu mencionei mais cedo aqui que o único juiz suspeito do país é o Sérgio Moro, né? E julgado assim por esses, né? Que são mais do que suspeitos, são réus confessos em alguns casos, né? Nós derrotamos
o bolsonarismo, perdeu o mané numa mola e criminosos em outros casos, como está vindo à tona. A pergunta que eu queria te fazer, eu já vi coluna sua sobre isso, queria te dar a oportunidade aqui de forma bem resumida, você já falou um pouco, mostrar as diferenças do que veio à tona na Vaza Toga e do que veio à tona na Vaza Jato, que acabou servindo aí para impunidade dos criminosos todos que você ajudou a colocar atrás das grades. Rodrigo, primeiro, minha solidariedade completa, integral em relação a você, em relação ao Paulo Figueiredo, em relação ao Alan dos Santos, que foi chamado na Folha de São Paulo de foragido, mas que sofreu busca e apreensão em 2009 e nunca teve uma acusação criminal contra ele. Como que ele tem uma prisão decretada, que exige fundamento suficiente para uma acusação, para você decretar a prisão contra alguém, e 5 anos depois ele não tem uma acusação? E você sendo perseguido, exilado nos Estados Unidos em ações absolutamente ilegais, a revista OS sendo perseguida por ser de direita. Nós estamos vivendo o caos jurídico, o caos político no nosso país, trazido à tona por essas mensagens. E qual é a diferença entre essas mensagens e a chamada Vaza Jato? A diferença é total. Vamos começar pela origem. As mensagens que vieram à tona na chamada Vaza Jato vieram de hackers, criminosos e estelionatários que, segundo a Polícia Federal, não existia prova de autenticidade das mensagens, existia um dolo, ou seja, intenção de manipular o material. Nas palavras da própria Polícia Federal. Agora não. Agora as mensagens que vieram à tona vieram de um whistleblower, alguém que achou algo errado e entregou de forma legal, legítima essas mensagens, não foram roubadas. Segunda diferença, quem estava agindo no caso da Lava Jato eram procuradores que jamais reconheceram nenhuma ilegalidade, defenderam a legalidade dos fatos, das provas e a aplicação correta da lei. Diferentemente do que a gente vê nessa Vaza Toga, em que os próprios juízes envolvidos nas mensagens falam: olha, isso aqui é errado, não vamos fazer isso aqui, como é que a gente pode esconder isso aqui? Eles mesmos confessam ali que é errado. Terceira diferença, no caso da Lava Jato eram 11 a 20 procuradores independentes atuando. Se alguém discordasse de alguma coisa, tinham diferentes visões de mundo, pegava sua mala e ia embora sem nenhum prejuízo e apontava as ilegalidades e imoralidades eventualmente cometidas. Não, na Vaza Toga, só que isso nunca aconteceu. Já na Vaza Toga, você tem pessoas submetidas hierarquicamente a morais. É uma mente, é uma visão de mundo, é uma ideologia, é uma cabeça só. É uma situação também aí totalmente diferente. Mas mais ainda, nós temos ainda o fato de que Moraes atuava em 3 em 1. Ele era investigador policial, ele era acusador, porque ele pedia para aquele órgão que não tinha poderes para isso, não tinha atribuição, que era o órgão de combate à desinformação, para esse órgão demandar ele. Não tinha poderes, mas na prática fazia. E aí ele, como jogador, decidia, como se ele fosse imparcial, quando a gente sabe que era tudo produto do pedido dele. Ou seja, ele atuava como investigador, como acusador e como julgador em um só. Não, na Lava Jato a gente tinha diferentes papéis, uma polícia, um Ministério Público e um juiz. Mais ainda, os crimes apurados são totalmente diferentes. Na Lava Jato, crimes de pessoas poderosas que espoliaram o nosso país, roubaram por décadas o nosso país, crimes reais, bilhões devolvidos. Já agora na Vaza Toga, o que o Moraes investiga? Investiga Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, a revista OS, crimes de opinião, que na própria palavra que eles quiseram esconder da Interpol era uma perseguição política, por isso que eles não quiseram inserir na difusão vermelha o Alan dos Santos. Na palavra dos Estados Unidos eram crimes de opinião, por isso que eles não se dispuseram a prender o Alan dos Santos. Esse é o tipo de ato que é alvo do Alexandre de Moraes. Aquelas senhorinhas com um terço e uma bíblia na mão, sem provas contra elas, submetidas a 15 anos de prisão. Então nós temos uma diferença ainda dos crimes, nós temos ainda uma diferença das instâncias. Na Lava Jato tudo se fazia, era revisado em 3 instâncias, era público. Já com o Alexandre de Moraes é tudo em uma instância, tudo sigiloso, tudo escondido. E para fechar, nós temos a relevância das informações vazadas. Por quê? Porque na Vaza Jato, como foi chamada, como disse o procurador Eudilson Mogenô, aqui de São Paulo, eu disse, era uma grande fofoca querendo bancar de escândalo. O único caso em que teve uma investigação, foram à frente para ver se a gente tinha investigado indevidamente ministros do STJ, como a Vaza Jato alegou, foram olhar os sistemas da Receita e não tinha um log de acesso olhando indevidamente a vida privada, a vida dos ministros do STJ. Comprovaram que não aconteceu. Não teve um documento independente que mostrou que qualquer coisa de errado tivesse acontecido. Já agora, na Vaza Toga, não. Existem os documentos forjados. Existem os documentos adulterados. Existe ali a prova material dos erros, das fraudes cometidas, da perseguição, da seleção de alvos. Tudo errado a ponto de um juiz do Estado do Paraná indenizar uma das vítimas de Moraes. Então, as situações são completamente diferentes. Em um caso, você teve ainda um veículo que era
auto-interessado, um veículo Intercept que controlava os vazamentos, que queria livrar Lula, queria derrubar Lava Jato, agora não. Agora tem um veículo insuspeito que sempre apoiou Moraes e que é de esquerda e que não teria razões para desafiar a autoridade de Moraes que não fosse uma razão de expor, evidentemente, os abusos que, enfim, perceberam até que, enfim, que efetivamente Moraes cometeu. Cauti. Então, sempre bom revê-lo, muito boa tarde. Duas perguntas. Uma é sobre o que vai acontecer se esses processos forem de fato conclusos, né? Se chegar a uma conclusão, serão publicados? Saberemos o que está hoje sob sigilo ou poderia continuar sob sigilo também após a conclusão? E ponto número 2, após essa série de ilegalidades infinita, as vítimas disso tudo poderiam recorrer, por exemplo, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ir para instâncias internacionais e denunciar aquilo que está acontecendo? Cássio, vou começar pelo direito, pelo final, pela última questão, porque é aquilo que aquece um pouco o nosso coração. As vítimas, elas sim podem buscar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pelos tratados assinados pelo Brasil, ela tem poder para revisar os abusos e para determinar a indenização das vítimas. Eu acredito que isso vai acontecer, que isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, o sistema interamericano funciona assim, tem uma comissão e tem uma corte. A comissão primeiro tem que analisar esse caso, recomendar para a corte, aí a corte vai julgar esse caso, pode derrubar as decisões do Moraes e mandar indenizar as vítimas. É o que eu acho que vai acontecer, é o que aquece o coração. Agora, quando se me pergunta se esse material todo vai vir à tona, vai ficar público para que a sociedade possa olhar, fiscalizar, deveria, mas já deveria ser hoje. Já deveria ser desde sempre. Como na Lava Jato foi, sempre que você deflagra uma operação, tudo tem que se tornar público. Quando você manda uma ordem para o Twitter sobre fatos públicos, como postagens em redes sociais, isso tem que ser público, não tem nenhum segredo, nada escondido. Só que por que ele decretava o sigilo? Porque ele não queria que viesse à tona os seus próprios abusos. Ele determinava para que o próprio investigado que fez aquela postagem, teve toda a rede social derrubada, sem fundamento em lei, para que ele fique acuado. E se ele trouxer isso à tona, isso seja mais uma razão para ele ser perseguido, investigado e culpado. Quantos outros abusos ainda existem e não vieram à tona, justamente porque os investigados se sentem acuados e com risco de, trazendo o que aconteceu à tona, serem ainda investigados e criminalizados por violação de sigilo determinado pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Então você me pergunta, deveria estar tudo público? Deve tudo vir à tona? É sim, mas já deveria ser. Certamente ele não vai fazer isso. Mas se a Procuradoria-Geral da República determinar o arquivamento desses inquéritos, eles são inquéritos físicos, né, Deltan? Não é nada digital. Não teria como abrir? O Brasil algum dia vai saber o que tem ali dentro? Deveríamos saber, Paula, mais uma vez. A gente tem o direito de saber. É o dever de transparência da publicidade, é o que manda a Constituição. Esse inquérito ninguém poderia pedir para acessar? Se eles vão colocar numa sala fechada, num armário trancado a 7 chaves, num porão do Supremo Tribunal Federal, como os porões do DOPS, escondendo as violações e abusos que eles cometeram. Eu duvido, aposto, ele não vai trazer tudo à tona, porque isso mostraria a série, como ele praticou abusos seriais no Brasil, que precisam ser enfrentados. Justamente por isso, nós temos feito notícias, demandado a atuação das autoridades. Nós fizemos, por exemplo, uma notícia crime a partir do Partido Novo, eu fiz parte, ajudei a redigir para o Procurador-Geral da República. Só que ele, mais uma vez, indicado pelo próprio Alexandre de Moraes Gilmar Mendes pro presidente Lula, que o indicou como Procurador-Geral da República, arquivou, como se não tivesse nada errado. O outro ministro, Salomão, próximo de Moraes, arquivou a representação contra os juízes, dizendo que eles eram braços direitos do Moraes, mas essa decisão corta para 2 lados. Ao mesmo tempo que ele está protegendo os juízes auxiliares do Moraes, ele está reforçando que a responsabilidade, sobretudo, é diretamente do ministro Moraes. Onde nós podemos e devemos colocar nossas esperanças? No pedido da CPI da Vaza Toga, pedido de CPI de abuso de autoridade feito na Câmara pelo deputado Marcel Van Hatten do Novo, que coletou mais de 170 assinaturas, só está esperando quem? O senhor presidente Arthur Lira instalar. Só que, como a gente sabe que existe uma relação espúria entre os poderes, eu duvido que vai acontecer, a não ser que exista muita pressão popular. Outro lugar em que a gente tem que depositar nossa esperança é na atuação do Senado, por meio de um pedido de impeachment, está sendo articulado pelo senador Eduardo Girão, que também nos honra no Partido Novo com a sua postura aguerrida contra os abusos dos donos do poder. Agora, para isso ir à frente, a gente precisa, mais uma vez, que você que está nos assistindo entre no abaixo-assinado,
e assine, apoie. Existe um abaixo-assinado para estimular, para pressionar que esse pedido de impeachment vá à frente. Depende da instauração de quem? Depende da assinatura de muitos deputados na Câmara dos Deputados, para que chegue com força ao Senado Federal, em que eles não estão assinando porque eles vão ser os julgadores e eles não querem riscos de que o Supremo depois derrube, dizendo que eles eram parciais, porque eles que fizeram o pedido de impeachment eles não poderiam julgar. Então quem vai assinar o pedido de impeachment são os deputados. Agora a gente vai precisar pressionar o Rodrigo Pacheco para que ele receba e dê andamento esse pedido de impeachment. Deltan, só para fechar, acho que o Consta queria complementar com uma pergunta final, que o nosso tempo já esgotou aqui. Já esgotou, eu quero fazer uma consulta a advogado aqui, que é um caso meu. É bem na linha do que a Paula disse. Vamos supor que ele decida pelo arquivamento. Já sei que eu posso apelar nas cortes internacionais e meu advogado já está fazendo. Mas se ele decidir pelo arquivamento, a cópia que eu tenho, que é um resumão, que eu recebi da escrivã da Polícia Federal, eu posso tornar público ou eu estaria cometendo um crime? O que você acha, Rodrigo Constantino? Você acha que ele vai dar uma decisão dizendo pode tornar público? Se você pedir para tornar público, ele não vai decidir ou ele vai decidir de forma contrária, alegando qualquer razão que são vozes na minha mente para que aquilo aconteça, como ele tem feito uma série de decisões de fishing expedition, de pescaria probatória, uma série de decisões banindo pessoas em redes sociais sem a devida fundamentação. Então, eu vou ser muito franco com você. Você, como investigado, eu vou te falar o que é o direito manda e o que ele está fazendo. Como investigado, você tem o direito de levar essas informações a público. Por quê? Porque não existe nenhum risco para interesse público em você trazer isso à tona. A única razão para o eventual sigilo é a proteção da tua intimidade, que também não é o caso, porque tudo que você fez é público, todo mundo sabe. Então, simplesmente não há razão legal constitucional para esse sigilo. Só que ele decreta para impedir que as pessoas conheçam os abusos que ele está cometendo. E aí existe um risco. Se você trouxer à tona, claro, sem um sigilo de fonte, sem uma devida proteção, se você vier à tona, trouxer isso à tona, quem corre o risco, em última análise, é você. Ele vai sempre te deixar na berlinda, ele vai sempre te deixar com essa espada de Damocles na sua cabeça, para que aí aquilo que ele fez não venha para a luz do dia. Seria o único crime cometido na minha vida, eu quebrar esse sigilo. Então eu não posso dizer o que a PGR decidiu em relação à decisão dele, né? Tudo bom. Em tese, você tem o direito, sim. É o que a nossa legislação, o nosso direito, o nosso ordenamento jurídico diz. Agora, se a gente for seguir o direito, a gente teria que apagar, passar uma borracha em todos esses inquéritos abusivos, em todo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes tem feito de modo absolutamente errado ao longo da história. E eu preciso sempre lembrar que esses inquéritos foram instaurados, primeiro, para apurar suportes às agressões a ministros do STF, mas na noite da instauração saiu no Globo, a partir das fontes do Globo, provavelmente ministro Supremo, que era para investigar a própria Lava Jato. Mas, segundo fontes a que eu tenho acesso, como jornalista, vou colocar aqui para preservar meu sigilo de fonte, que tiveram acesso ao inquérito... Constitucional. Exatamente, enquanto ele existir, as fontes que tiveram acesso acreditam que ele foi instaurado com uma cortina de fumaça para que pudesse sair um ofício no começo de agosto mandando a Receita parar as investigações contra os ministros do Supremo. Coisa que o ministro do Supremo jamais poderia fazer. Porque se alguém quer contestar uma atuação da Receita contra si, tem que juntar as provas, pegar o advogado e ir na primeira instância perante um juiz que aí sim é competente. Jamais poderia sair no inquérito, jamais no inquérito criminal, jamais diretamente nessa instância do Supremo Tribunal Federal e jamais por vontade própria dos ministros. Tudo errado, o que mostra que o sistema se protege, o sistema se blinda, e se a gente quer romper esse sistema, a gente tem que começar a abrir o olho nessas eleições de 2024, escolher pessoas com honestidade, competência e coragem para lutar contra os abusos. Deltan Dallagnol, eu tenho a impressão que nós poderíamos ficar o restante do programa aqui tirando dúvidas, o que diz a lei, o que está acontecendo na prática. Mas, infelizmente, nós teremos de encerrar. Eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro, de maneira muito didática, que você nos explicou o que está tentando entender aqui o que está acontecendo nesse país, nesse estado de exceção. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Até uma próxima, Deltan. Eu que agradeço, Paulo. Eu quero deixar o meu reconhecimento ao jornalismo independente que vocês fazem. Sigam, independentemente da perseguição, vocês têm o apoio da sociedade brasileira, vocês têm o nosso apoio e não deixem de apoiar o jornalismo independente. É a única forma de a gente ter acesso à informação de qualidade, especialmente em ano de eleição. Eu quero deixar um convite para você nos seguir. Eu tenho feito análises das decisões do ministro Alexandre de Moraes no meu canal do YouTube e no meu Instagram. Segue lá, vai ser uma honra a gente também lá gritar juntos contra os abusos que acontecem no Brasil. Muito obrigado a vocês e fica a minha admiração.